Olá a todos, é uma grande satisfação estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Ciências Agrárias. Meu nome é Isabelle Rossi, sou bióloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente mestranda no programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Federal da Grande Dourados, e hoje eu vou apresentar minha palestra intitulada Modelagem e Distribuição de Espécies na Agricultura. O objetivo da minha fala é compartilhar reflexões que possam contribuir com o avanço da agronomia, integrando ciência, inovação e práticas sustentáveis. Primeiramente, vamos imaginar que você é um agricultor em uma pequena propriedade familiar e durante anos você planta no mesmo solo fértil, confiando no clima previsível e no conhecimento passado de geração em geração. Mas aí, nos últimos anos, algo começou a mudar. As chuvas chegaram em períodos diferentes, o calor pareceu mais intenso e uma nova praga começou a aparecer. E com isso, plantações inteiras foram comprometidas. Você tenta buscar entender o que está acontecendo, mas aí pesquisadores do mundo inteiro observaram o mesmo fenômeno. A praga está se expandindo rapidamente para novas regiões, inclusive países onde nunca havia sido registrada. O clima, que antes delimitava o habitat de cada espécie, agora estava mudando e de forma acelerada. E isso é o que vem acontecendo atualmente. Então, a gente observa que cada vez mais as notícias estão abordando essa questão das mudanças climáticas, principalmente na agricultura. Observa-se que doenças em lavouras que antes não ocorriam estão se intensificando cada vez mais nessa questão de aumento de temperatura, alteração na precipitação e que pragas que antes não ocorriam, né, em determinadas lavouras estão sendo mais recorrentes. Então, a gente está observando uma grande perda de produtividade decorrente principalmente dessas questões das mudanças climáticas. Partindo desse pressuposto, a gente tenta compreender como as mudanças climáticas vão afetar a agricultura diretamente, né? Então, compreendendo a questão da alteração na temperatura, alteração na pluviosidade, vai afetar organismos como, por exemplo, insetos, a distribuição geográfica, né, desses insetos vai ser diretamente relacionado com a questão de temperatura, pluviosidade, no qual esses organismos vão buscar locais onde são condições favoráveis para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência, né? Então eles tendem a migrar, né? Se o ambiente não está favorável para o seu estabelecimento, eles tendem a migrar para outras regiões. Então a fenologia do desenvolvimento também vai estar relacionado com essa questão, né, de temperatura e pluviosidade. A dinâmica populacional, né, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, também vai estar relacionada diretamente com a questão das mudanças climáticas. Então, a gente observa que vários fatores estão aqui relacionados com a questão dessas alterações, né, no clima, dessas questões, alterações de mudanças climáticas que vêm ocorrendo cada vez mais. A gente busca compreender, né, a questão de como prever onde e quando uma espécie pode ocorrer. E é nisso que a gente precisa, primeiramente, compreender como essa espécie se distribui no ambiente. A gente precisa compreender como essas espécies se distribuem no ambiente, quais são as condições que favorecem o estabelecimento dessa espécie naquele local. Então, vamos considerar um espaço geográfico no qual uma determinada espécie, né, escolhida, a gente vai ter as condições abióticas favoráveis, né, para seu estabelecimento, no qual vai ser representado pelo clima, solo, altitude, umidade, entre outros fatores abióticos que permitem o estabelecimento dessa espécie naquele determinado local. As condições bióticas, que se refere às interações entre espécies, né, seja predação, mutualismo, entre outros tipos de relações, né, entre espécies que favorecem o estabelecimento dessa espécie nesse local, podendo ser positiva ou negativa. Também vamos ter uma área acessível, que vai indicar as áreas geograficamente acessíveis para essa espécie escolhida. Vamos ter o local onde essa espécie está estabelecida, né?
Vamos ter os locais onde essa espécie ocorre, porém não tem as condições bióticas e abióticas favoráveis ao seu estabelecimento, então elas precisam da migração para manter nesses locais. E vamos ter a distribuição potencial, então um local onde tem as condições bióticas e abióticas favoráveis para o estabelecimento dessa espécie nesse local. Então, agora que compreendemos os fatores que contribuem para o estabelecimento de uma espécie nesse ambiente, a gente parte para o conceito de modelagem de distribuição de espécies, né? Que nada mais é do que associar as questões de ocorrência geográfica de uma espécie com variáveis ambientais, né? As condições abióticas, com o objetivo de prever sua distribuição potencial. Então, a modelagem de distribuição de espécies vai pegar os pontos de ocorrência de uma determinada espécie e associar as questões ambientais, as camadas ambientais selecionadas para determinado modelo, né? Então, a precipitação, temperatura, vegetação ou solo. E aí, por meio disso, a gente vai ter a distribuição potencial, o local onde essa espécie pode ocorrer, ou seja, que tem as condições favoráveis para o seu estabelecimento. Quais são as aplicações, né, da modelagem de distribuição de espécies? Bom, a gente pode utilizar a modelagem de distribuição de espécies para compreender a distribuição potencial, né, os locais onde essa espécie pode ocorrer, a distribuição atual, né, então a gente pode executar mapas e entender tipo, locais onde essa espécie tem condições favoráveis para a ocorrência no clima atual. A paleomodelagem ou modelagem futura, né, paleomodelagem focada no clima passado, e a modelagem futura para modelos futuros, né, para condições climáticas futuras. Então, são diversas aplicações dentro da modelagem de distribuição de espécies que a gente vai conversar mais no futuro. E aí, dentro da modelagem, a gente vai ter dois tipos, que são a correlacional, que são algoritmos matemáticos, né, que vai associar as questões das ocorrências conhecidas da espécie com variáveis ambientais observadas. E também vamos ter a mecanicista, que vai relacionar a questão dos processos biológicos e fisiológicos, que limitam a distribuição de uma espécie. Dentro do mecanicista, é dificilmente a gente aplicar, porque precisa ser uma espécie amplamente conhecida, então precisa ser uma espécie muito estudada para a gente aplicar essa modelagem. Então, aqui a gente vai focar primordialmente na modelagem correlacional. Agora falando um pouco das etapas, né, que a gente deve executar na modelagem de distribuição de espécies, eu selecionei algumas que acredito serem fundamentais para esse estudo, né, de modelagem. Então, a gente primeiramente começa com a definição do objetivo do estudo e da espécie ou grupo de interesse, né? Então, a gente parte do nosso estudo por meio da hipótese, o que buscamos testar, o que buscamos responder. Então, essa etapa vai ser fundamental porque ela vai orientar todas as decisões metodológicas seguintes, como a escala espacial e temporal, a escolha das variáveis ambientais, o tipo de algoritmo a ser utilizado. Os objetivos podem variar conforme a pesquisa, como identificar áreas ambientalmente adequadas para a ocorrência de uma espécie atual, né? Ou avaliar as mudanças potenciais da distribuição sobre diferentes cenários de mudanças climáticas futuros. Também estimar áreas suscetíveis de invasão biológica, né? Áreas possíveis de ocorrência de pragas, né? Também é importante definir a escala ecológica, vai ser local, vai ser regional, vai ser global, e a escala temporal, né, que vai ser no presente, no futuro ou no passado. Então, além disso, a gente vai compreender a história natural da espécie. Então, a gente precisa entender qual é o nosso organismo de estudo, ou nossos organismos de estudo, se você for trabalhar com grupos de espécie. Então, você precisa compreender especificamente estudos sobre essa espécie, para a gente selecionar as variáveis ambientais para compreender a ocorrência dessa espécie para as seguintes etapas. Então, porque ela vai fornecer uma base sólida, né, para interpretar corretamente os resultados da modelagem. Bom, a segunda etapa, né, da modelagem e distribuição de espécie nada mais é do que a obtenção dos dados de ocorrência, né, da espécie estudada, das espécies estudadas, né. Então,
a gente precisa compreender a biologia dela justamente nessa etapa, que a gente vai selecionar, né, as localizações de ocorrência dessa espécie por meio de bancos de dados públicos, né, como GVIF, SpeciLink, ou por meio de coleções biológicas e museus, né, que reúnem registros históricos, né, dos espécimes, trabalhos de campo ou coletas próprias, né, que garante maior precisão geográfica e taxonômica. E aí, após essa obtenção, né, de dados, é essencial realizar uma limpeza, né, para padronizar os dados, né, removendo registros duplicados, erros na coordenada, né, por exemplo, pontos localizados em locais onde, segundo aquilo que você conhece da espécie estudada, não tem possibilidade de ocorrência, ou fora da área de ocorrência, né, natural da espécie. Então, todos esses pontos também devem estar no mesmo sistema de coordenadas, né? Geralmente é o WGS 84, né? E preferencialmente representando uma distribuição espacial equilibrada, né? Essas etapas vão reduzir os erros, né, que evitam o viés de amostragem, aumentando também a confiabilidade do modelo. Então, é uma etapa fundamental você compreender qual espécie você está estudando e reunir registros geográficos confiáveis dessas espécies. Então, por bancos de dados, né, compartilhados, você tem que ter confiança que aqueles dados realmente estão representando a espécie que você está estudando, para não ter erro, né, na hora que você for executar as seguintes etapas do seu modelo. Seguindo para a terceira etapa, né, da modelagem de distribuição de espécies, a gente vai ter as variáveis ambientais. Então, a obtenção dessas variáveis ambientais de camadas de temperatura, precipitação, vegetação, a depender do modelo que você vai selecionar. Então, nessa etapa, ela vai refletir as condições que limitam ou favorecem a sobrevivência e reprodução e dispersão do seu organismo de estudo, né? Então, a base mais utilizada que a gente tem ali é o WorldClimb. Então, durante essa seleção, você deve verificar se existe correlação entre as variáveis, né? Então, por meio disso, a gente não pode ter camadas ambientais que estão muito correlacionadas entre si, né? Então, a gente utiliza o VIF, né? Que é o fator de inflação de variância, que vai analisar, ou a análise de correlação de Pearson, que vai remover, né, aquelas variáveis que estão correlacionadas, para evitar a redundância e inflar a importância de determinados fatores, né, dentro do seu modelo matemático. Então, a escolha final, né, deve refletir o conhecimento ecológico da espécie, mantendo apenas as variáveis ecologicamente relevantes e estatisticamente independentes. Então, é necessário garantir que as variáveis tenham a mesma resolução espacial e não sejam altamente correlacionadas, para evitar redundância e distorção nos resultados, né? Então, por isso que é fundamental você compreender o seu organismo de estudo e o que você procura responder, para selecionar as camadas ambientais mais efetivas para o seu modelo matemático. E agora, né, selecionando a questão do modelo matemático que você vai utilizar, né, dentro da modelagem de distribuição de espécie, então o algoritmo que você vai utilizar depende do dado disponível, presença ou ausência ou pseudo-ausência, e do objetivo também do estudo, né? Então a gente tem os modelos de envelope, né, que são os métodos simples que utilizam como o BioClimb. Eles vão delimitar faixas ambientais com o mínimo e o máximo, onde a espécie é conhecida. Eles são úteis quando há poucos registros e oferecem uma visão rápida, né, do nicho potencial, embora não considere interações entre variáveis e possam superestimar áreas adequadas. Também temos o modelo de regressão, né, que são modelos estatísticos, né, como o GLM. Eles estabelecem relações matemáticas entre a presença da espécie e variáveis ambientais. Esse método, né, vai permitir identificar a direção
e a força da influência de cada variável, sendo ideais quando se deseja interpretar ecologicamente os resultados, né, e testar hipóteses. E aí, mais utilizados agora no momento é um modelo de aprendizado de máquina, né, que utiliza métodos como o Maxent. Então, ele vai utilizar técnicas computacionais para aprender os padrões complexos e capturar relações não lineares entre variáveis. Eles são modelos mais utilizados atualmente por representarem alta acurácia preditiva, né? Embora exija maior volume de dados, né? E cuidado na calibração para evitar sobreajuste. Então, a seleção, né, desse algoritmo, né, deve estar condizente com a sua hipótese, com o seu objetivo de estudo, e para você poder selecionar o algoritmo ou os algoritmos, né, se recomenda utilizar mais de um, né, algoritmo para ter um modelo mais confiável. Bom, agora que a gente já selecionou o nosso modelo, a gente precisa calibrar e treinar esse modelo. Então, a calibração vai consistir no ajuste, né, dos parâmetros do algoritmo para obter o melhor desempenho preditivo possível. Então, normalmente os dados são divididos em dois conjuntos, né, sendo 70 a 80% para treinamento, né, que é usado para construir o modelo, e o teste, que consiste em 20 a 30% dos pontos, né, de ocorrência, usado para avaliar o desempenho do modelo com dados não utilizados, né, na calibração. Então, durante essa etapa, a gente vai definir, né, os parâmetros específicos do algoritmo, como o nível de regularização, né, em Maxent, o número de árvores, né, em questão do rainforest, ou a suavização, né, que é utilizado no GAN. Então, a calibração é adequada e porque ela reduz, né, os erros e garante que o modelo generalize bem as condições ambientais, né, sem ficar restrito aos pontos conhecidos. E aí, como etapa seguinte, a gente tem o modelo, né, que deve ser avaliado, né, a avaliação desse modelo, que deve garantir a precisão e a confiabilidade, né. Então, as métricas mais comuns utilizam a área sobre curva de Roque, que mede a capacidade, né, do modelo de distinguir áreas adequadas e inadequadas, o TSS, que vai combinar a sensibilidade e especificidade, né, indicando o equilíbrio entre acertos e erros. Também temos o CAPA, que são métricas complementares. Além de métricas numéricas, também é importante analisar a importância das variáveis para entender quais os fatores que vão influenciar a distribuição, as curvas de resposta, né, que vão mostrar como cada variável afeta a probabilidade de ocorrência, né, da espécie, os mapas de adequabilidade ambiental, né, representando graficamente as áreas com maior probabilidade de ocorrência. Então, essa etapa é fundamental porque ela vai garantir que seu modelo é confiável. Então, é muito importante você selecionar todas as etapas anteriores. Você ter um cuidado é essencial para que aqui você tenha uma validação do seu modelo. Então, agora, por fim, a gente vai avaliar, né, os dados que a gente tem. Então, os resultados que a gente tem, a gente vai interpretar com base na hipótese, no objetivo do estudo já delimitado lá no início do estudo. Então, a modelagem vai permitir a gente testar as hipóteses sobre fatores que vão determinar a distribuição de espécies, como as restrições climáticas, as interações ecológicas ou as limitações de dispersão. Então, nessa etapa, a gente vai além da estatística, porque ela vai tratar de conectar os padrões, né, espaciais previstos e as causas ecológicas subjacentes, os modelos também que podem ser projetados para cenários futuros de mudança climática, a expansão agrícola ou perda de habitat, né, permitindo prever os riscos, né, à conservação e também propor a questão de estratégias de manejo, né, manejo integrado dentro da agricultura. Então,
a gente vai ter não apenas uma ferramenta preditiva, né, dentro da modelagem, a gente vai ter um instrumento científico de validação e compreensão, né, dentro desse ambiente agrícola. Bom, agora que a gente compreende mais algumas das etapas que a gente deve executar para modelar a distribuição de espécie, a gente tenta se questionar, né? Como que é utilizada a modelagem e distribuição de espécies na agricultura? Bom, na agricultura a gente utiliza a modelagem e distribuição de espécies como uma ferramenta e estratégia para o manejo sustentável e também para tomadas de decisões em campo. Ela vai permitir a gente prever a ocorrência potencial, né, de espécies agrícolas como pragas, vetores, plantas invasoras e polinizadores também, com base nas condições ambientais atuais e futuras. Então, por meio da modelagem, a gente compreende quais fatores ambientais influenciam a distribuição de uma cultura ou de um organismo associado a ela, como temperatura, precipitação, tipo de solo, o uso da terra. Esses modelos vão ajudar a identificar áreas adequadas para o cultivo de determinadas espécies agrícolas e assim contribuindo com o planejamento territorial e a otimização da produtividade, né, dessa área, e com isso a redução das perdas econômicas. Além disso, também a modelagem vai auxiliar no monitoramento e no controle de pragas e doenças, né? Por meio da prevenção, a gente prevê, né, a probabilidade de uma ocorrência ou expansão de espécies invasoras e vetores agrícolas, e assim gestores e agricultores podem agir de forma preventiva, então atuando aí no manejo integrado de pragas. E por meio disso a gente direciona estratégias de manejo integrado e políticas de biossegurança. Também na modelagem a gente vai essencial, né, para a questão do cenário de mudanças climáticas. Então, questão de projetar como a adequabilidade ambiental de culturas, de organismos agrícolas pode se alterar ao longo do tempo. E dessa forma também é possível planejar, né, adaptações, como escolhas de novas regiões para o plantio ou substituição, né, de variedades mais resistentes, ou ajuste às práticas de manejo. Em resumo, na agricultura, a modelagem de distribuição de espécies atua como uma ferramenta de previsão e planejamento, né? Então, ela contribui diretamente para o aumento da eficiência produtiva. Então, a sustentabilidade dos sistemas agrícolas e a mitigação de risco, né, associado a pragas e as mudanças ambientais que vêm sendo cada vez mais recorrentes dentro do ambiente agrícola. Então, a gente vai agora abordar alguns estudos que utilizam essa modelagem de distribuição de espécies na agricultura e como ela pode ser aplicada dentro desse ambiente. Bom, agora entendendo um pouco mais sobre o que é modelagem de distribuição de espécies, a gente vai ver as aplicações desse tipo de estudo nas pesquisas, né? Então temos essa pesquisa aqui de 2021 que avaliou o risco de invasão do besouro, que é popularmente conhecido como vaquinha verde-amarela, sobre mudanças climáticas, integrando a adequação do habitat, a localização de aeroportos e portos e mapas, né, de ameaças de invasão. Neles foram usados também registros de ocorrências da espécie, né, por meio do GBIF, Espécie Link, as variáveis climáticas e do solo, né, para modelagem de nicho ecológico, que utilizou o algoritmo Maxent. E assim disso, eles também geraram mapas atuais e futuros, que eu vou mostrar a seguir. Então, nesse estudo, a gente vai permitir identificar as regiões de maior risco de invasão e também definir as áreas prioritárias para medidas preventivas. Agora, avaliando os produtos gerados dentro dessa modelagem, a gente vai ter esse primeiro mapa aqui que analisa a distribuição da espécie. Então, ele vai avaliar a adequação do habitat sob condições climáticas atuais e futuras. Então, esse mapa vai nos mostrar onde a espécie vai encontrar condições ideais ou apenas adequada para viver, considerando todos os continentes.
Ou seja, vai ser uma visão geral da distribuição potencial da espécie sob o clima atual, né? O modelo vai prever os habitats adequados e ótimos, né, em praticamente em todos os continentes, abrangendo grande parte das Américas, né, da Argentina, até o sudeste dos Estados Unidos, na Europa, África do Norte, subsaariana também. Também vamos ter a Austrália aqui e, e meridional, né, e oriental. E também vamos ter o sul da China e sudeste asiático, né, tendo condições suscetíveis, né, para ocorrência dessa espécie. E aí nesse mapa ela vai mostrar um passo além, né? Então ela vai mostrar como habitats vão mudar ao longo do tempo, né? Nos anos de 2050 e 2070, para diferentes cenários de mudanças climáticas. Então aqui vamos poder identificar claramente as áreas onde os habitats serão perdidos, onde serão mantidos e adequados, né? E até mesmo onde pode ocorrer uma expansão da distribuição de espécies, né? Então, nesse cenário aqui a gente vai ver como as mudanças climáticas indicam uma redução dos habitats adequado e ótimo, né? No cenário intermediário, no cenário 4.5, a gente vai ter uma diminuição de 24,5% até 2050 e 30,9% até 2070. Já no cenário mais extremos, né, no 8.5, a gente vai ter as perdas, né, chegando a 24,1% e 51% para os mesmos anos. Então, vai ter uma perda de habitat ótimos e ainda mais severa, chegando a 60% no cenário, né, de 2070. Então, a gente observa que as regiões mais afetadas vão ser a Amazônia, o centro do Brasil e sudeste dos Estados Unidos, com perdas extensas também previstas para a África subsaariana e pequenas áreas do sul da China e sudeste asiático, né? Também vamos ter expansões, né, em contrapartida, para o oeste da América do Sul, incluindo Argentina, Chile, Bolívia e alguns países da Europa, né? Então, com isso, a gente pode observar quais são os locais que vai ter uma expansão, né? Qual vamos não ter ocupação dessa espécie, que não vai ter mudança, né, de distribuição dessa espécie, e os locais em que vai ter uma redução, né, uma contração, né, na expansão dessa espécie, desse besouro, né? A partir daqueles mapas que a gente viu, a gente observa agora as áreas, né, onde obtém-se os portos e aeroportos que vão ser uma possível rota de estabelecimento dessa espécie em outras áreas, né, rotas para invasão dessa espécie em outros locais onde ela não está distribuída, né? Então, vamos ter que atualmente cerca de 160 aeroportos e 788 portos estão em regiões consideradas adequadas, né, para a ocorrência da praga, e 101 aeroportos e 565 portos estão em áreas com condições ideais para o seu estabelecimento. Então, quando a gente vai observar as mudanças climáticas, a gente vai observar uma redução significativa dessas áreas ao longo do tempo, né? Num cenário mais pessimista, num cenário mais extremos, a gente observa que até 2070 é esperada uma diminuição de quase 30% no número de aeroportos e 25% no número de portos situados dentro da faixa ótima da espécie. E aí, quando a gente observa esses resultados, a gente observa que, embora possa ocorrer o risco de diminuição em algumas regiões, ainda vai existir diversas rotas de entradas ativas, né? Então, especialmente em zonas tropicais e subtropicais, que exigem monitoramento constante e medidas preventivas. Portanto, compreender, né, essa questão de transporte global e adequabilidade ambiental é essencial também para antecipar o risco de invasões biológicas e fortalecer as medidas, né,
de ações do manejo integrado de pragas. Então, nesse estudo aqui, a gente está observando as possíveis rotas de estabelecimento dessa espécie, né, ao longo dos anos, né, ao longo de um cenário de mudanças climáticas. E aí, no próximo mapa, a gente vai observar que quando a gente analisa o risco de invasão, né, dessa espécie, a gente observa que nas condições climáticas atuais, as áreas mais vulneráveis incluem a Europa Ocidental e partes da África subsaariana, o sul da China e o sudeste asiático, né, também. Então, também esses modelos vão projetar uma redução no risco da invasão dessa espécie em regiões do planeta ao longo das próximas décadas, em decorrência das mudanças climáticas. Essa redução é ainda mais expressiva no cenário mais extremo, projetado para 2070, principalmente, que a gente observou em todos os mapas anteriores. Então, é importante destacar que algumas áreas também vão enfrentar um aumento do risco, né? Especialmente na Europa. E esses resultados vão mostrar que, embora o risco global tende a diminuir, novas áreas podem se tornar mais suscetíveis, o que reforça, né, essa importância do monitoramento contínuo e de estratégia preventiva para evitar a introdução e estabelecimento dessa praga em regiões que ainda não estão afetadas. Então, esse estudo aqui, ele é uma oportunidade dentro da modelagem de distribuição de espécies. Entrando em outros tipos de aplicação da modelagem de distribuição de espécie, a gente vai poder ver esse estudo aqui de Galvão Silva, né, de 2025, recente, que eles utilizam a modelagem de distribuição de espécie para avaliar o potencial de controle biológico da mosca da carambola por meio do seu parasitoide no Brasil, né? Então, essa espécie, né, a mosca da carambola, ela é uma praga exótica originária do Sudeste Asiático, né? Ela atualmente é presente no norte do país e é capaz de atacar diversas frutas comerciais, né? E devido ao seu alto potencial invasor e as mudanças climáticas, existe uma preocupação da sua expansão dentro do território nacional para novas regiões produtoras de frutas, né? Então, o parasitóide dela foi amplamente utilizado, foi introduzido no Brasil pelo MAPA e pela Embrapa, mas ainda existem poucas informações em relação à sua compatibilidade climática, né? E como isso vai afetar na questão do controle biológico da mosca da carambola. Então, nesse estudo, eles utilizam, né, a modelagem de distribuição de espécies baseado em dados de ocorrência por meio do GBIF e do iNaturalist e variáveis climáticas obtidas do WorldClim utilizando o algoritmo Random Forest. Então, eles simulam dois cenários climáticos, né? Um cenário menos pessimista e um cenário mais pessimista, por períodos de 2021 até 2040 e os de 2041 até 2060, então de 2040 e 2060. Então, desse estudo, a gente vai ter dois principais subprodutos, né? Então, vamos ter esse primeiro mapa que vai indicar, né, as áreas de ocorrência dessa mosca, da carambola, né? Vamos observar que ela apresenta uma ampla adequação climática, né? Especialmente na região norte e centro-oeste, com potencial de expansão para novas áreas sobre o aquecimento global. Em contraste, seu parasitóide, a gente observa aqui na figura 2 que ela demonstra uma distribuição restrita, né? Limitada principalmente para a região norte e sugerindo um descompasso, né, geográfico entre praga e o seu agente de controle. Então, quando a gente compara as áreas de sobreposição entre a praga e o parasitóide, a gente observa que existe uma compatibilidade limitada, então de apenas cerca de 11% do território nacional, sendo o estado do Amapá, Amazonas e Pará que apresentam maior potencial de coincidência climática. Então, locais onde vamos ter esse parasitóide e a praga. Então, a gente também observa que
representa um desafio, né, para a questão de programas de controle biológico, exigindo que assim a gente tenha ações preventivas urgentes, como monitoramento e manejo integrado em regiões de maior risco, principalmente nesses cenários considerando cenários de mudanças climáticas. As variáveis determinantes para essa modelagem, né, a gente observou que foi a temperatura média do trimestre mais frio e a precipitação anual, refletindo uma forte influência climática sobre a interação entre as espécies. O estudo também evidenciou como a modelagem, né, podem orientar na questão de políticas agrícolas, também estratégias, né, de controle biológico e podem antecipar cenários de invasão e também subsidiar, né, decisões de manejo em frente a essas questões de mudanças climáticas. Então, finalizando, a gente tem que a modelagem e distribuição de espécies são ferramentas poderosas, né, para compreender os padrões ecológicos, né, e prever áreas de risco e orientar estratégias, né, de manejo integrado de pragas. No entanto, também é essencial reconhecer as limitações dentro da modelagem de distribuição de espécies, né. Então, esses modelos vão partir do pressuposto que existe um equilíbrio entre a espécie e o ambiente, uma condição que raramente ocorre na natureza. Também tem a questão da sua precisão, que vai depender diretamente da qualidade e da representatividade dos dados, né, que você tem. Então, também a gente tem aqui uma famosa frase, né, do estatístico George Box, que todos os modelos são imperfeitos, mas alguns são extremamente úteis. Então, a gente busca mais do que um modelo perfeito. O objetivo deve ser compreender os pressupostos, reconhecer as incertezas dentro dessa modelagem e usar de forma crítica e consciente como um instrumento para apoiar a tomada de decisão e ampliar o entendimento sobre a distribuição das espécies no planeta, principalmente em questão de cenários de mudanças climáticas, né, que vem ocorrendo. Então, o objetivo, né, desse estudo foi trazer uma possibilidade, né, da gente ter essa consciência como as mudanças climáticas vai afetar a distribuição das espécies no planeta, em frente a essa mudança no clima, na temperatura, na precipitação. Então, eu agradeço encerrar agradecendo sinceramente a atenção de todos. Foi um prazer poder compartilhar esse trabalho e discutir com vocês um tema que eu considero importante para a área da agricultura. Deixo aqui também o meu contato para eventuais dúvidas. Agradeço também toda a equipe envolvida e principalmente a organização do evento pela oportunidade e a todos que estiveram aqui também. Muito obrigada.